doutores e futuras doutoras, com fé em Deus. Professor Françoélio na área do sistema PASSE. Eu te convido para resolver a questão de número 115 do nosso simulado. A questão 115, ela versa sobre magnetismo, indução, polarização magnética. Nós temos a questão com habilidade 6 e competência 21, tá bom? Questão de magnetismo. Lembrando que ultimamente, nos últimos anos, o Enem vem dando como é que se diz? Se voltando muito mais para a parte magnética do que anos anteriores, né? Tem que ficar muito atento com isso, tá bom? Vamos ler a questão, né? No momento em que uma barra metálica, no momento em que uma barra metálica é deslocada no campo magnético, seus elétrons se movem para uma das extremidades, provocando uma polarização elétrica. Lembra, gente? Todo condutor que se movimentar dentro de um ambiente magnético, né, que tem um campo magnético, se ele se movimentar de tal forma que ele forme um ângulo diferente de 0 a 180 graus dentro desse campo, esse condutor será polarizado. E todas as vezes que eu quiser identificar a polarização do condutor, basta você usar a regra da mão direita número 2, que é a chamada regra do tapinha. Regra do tapinha, deixa eu te explicar bem aqui. Com a mão direita espalmada, o polegar indicará o sentido da corrente, se existir corrente, ou o sentido da velocidade. Os demais dedos indicarão o sentido do campo magnético. Já a força estará indicada pela palma da mão, força magnética. Mas essa força magnética é a força que vai estar desviando a carga positiva. Portanto, se a positiva vai para o lado esquerdo, a negativa vai para o lado direito. Se a positiva vai para cima, a negativa vai para baixo. A regra é clara. Regra do tapa. Com a mão direita espalmada, o polegar indicará o sentido da corrente ou da velocidade do sistema, da carga. Os demais dedos indicarão o sentido do campo e a força sairá pela palma da mão. Por isso, regra do tapinha. Lembrando que é mão direita. Portanto, continuando. Desse modo, é criado um campo elétrico constante no interior do metal, gerando uma diferença de potencial elétrico, uma DDP. Queridos, a movimentação de um condutor ao ser polarizado no interior desse campo magnético, ele cria uma DDP ou uma FEM, Legião da Boa Vontade, LBV. Comprimento do condutor, campo magnético B e V de velocidade. E ele garante uma barra metálica descarregada. Quando ela está descarregada, você tem que lembrar que a quantidade de positivos e negativos se igualam, né? São iguais, por isso está em equilíbrio, descarregada. De 6 centímetros de comprimento, ou seja, 1 metro, que se desloca com uma velocidade de 180 km por hora, divide-se por 3,6, e aí nós vamos encontrar 50 metros por segundo, tranquilo? No plano horizontal, onde existe um campo magnético vertical. A barra está no plano horizontal e o campo no plano vertical, são perpendiculares. Então vai existir indução. Só não teria indução se fossem paralelos. Cujo campo tem intensidade, tem módulo de 2 Tesla. Então veja comigo, ó. Legião da Boa Vontade. Isso aqui vai me dar 50 vezes 2 vezes 1,
você vai encontrar aqui 100 volts. Rapaz, olha o que a questão está dizendo. Diante do exposto, a diferença de potencial elétrico ou força eletromotriz induzida pelo efeito magnético e a polarização das extremidades da barra estão mais bem representadas em... Então vamos lá, gente. Na letra A, ele diz que vale 100 volts. Tá certo. Na letra C, 100 volts. Na letra B, 360 volts. Está errado. Na letra B, 360 volts está errado. E na letra E, 100 volts está certo. O que qualificará agora a sua resposta é a regra do tapa. Com a mão direita espalmada, o polegar indica o sentido da corrente. Está aqui a corrente. O campo magnético é o X, está entrando. Então, para esse lado é positivo. E na letra A está dizendo que é negativo. Está errado. Aqui deveria ser o positivo e aqui o negativo. Então a letra A já está fora. Na letra B, de novo, com a mão espalmada, velocidade, campo. Ó, velocidade e campo. Para cá positivo, para o outro lado negativo. Então está errado. Esse lado é o negativo, esse lado é o positivo. Sobrou o quê? Letra E. Com a mão direita espalmada, o polegar indica o sentido da velocidade, os demais dedos indicam o sentido do campo que está saindo. A ponta quer dizer que sai. Na palma da mão é positivo, o contrário é negativo. E aí nós temos o gabarito como sendo a letra E, ok? É de Enem. Forte abraço, espero ter sido suficiente mais uma vez.